Neste vídeo, nós vamos passar o raio-x do concurso da Receita Federal para auditor fiscal da Receita Federal e analista tributário da Receita Federal. Mas não é um raio-x comum, esse que a galera faz, e sim aquele que eu vou trazer o que fazer em cada etapa, dando dicas para que você possa estar bastante competitivo daqui a 9 meses, que é o período que nós acreditamos que saia a sua prova. Então você que estuda para o concurso e do zero, tá? Tá começando agora. As orientações que nós vamos dar vai te ajudar para que você chegue forte e consiga a sua aprovação, ok? Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal, porque esse canal é novo e queremos você como inscrito. Então, dá esta moral. Quero mostrar para você que, o tempo está passando. O tempo está passando e cada dia que passa, se você não estudar de forma eficiente, você vai estar mais longe de alcançar o quê? A sua aprovação. Então, estude de forma eficiente. Se você precisa de uma ajuda próxima, direta, individual, cara, faça uma mentoria individual porque vai te ajudar. Vamos para a tela. Então, eu sei que você talvez já tenha até visto isso, mas aqui nós vamos falar sobre pontos importantes, tá? Esse concurso, o último concurso, que foi 2022, ele teve 230 para auditor, 469 para analista. Só que 3 vezes esse número ficou o quê? Habilitado. Então já comece a contar, porque o histórico de chamada à Receita Federal é sempre 3 vezes o número de vagas. Mesma coisa para analista, 3 vezes, tá? São habilitados. Ok? Então já começa a pensar aqui. Esse é histórico, tá? Os inscritos, 53 mil para auditor e 102 mil para analista, tendo uma concorrência de 230 vaga para auditor e 217 vaga para analista. Você vê aqui que é bem próximo. Só que esses números são irreais. O número real que vai realmente fazer com que você tenha uma percepção de quem realmente foi fazer essa prova está logo aqui embaixo. Por quê? Dessa galera, aproximadamente, tá? Tivemos 27 mil e não 53 mil dos inscritos. Só 27 mil foram fazer a prova porque estavam presentes. E apenas 62 mil, não 102 mil, foram fazer a prova porque estavam presentes. E aí você começa a entender que os números que nós passamos são os números de quem prepara, quem é estrategista para concurso, porque eu não vou me levar para um número que não é representativo, tá? Então vamos continuar aqui para fazer a nossa análise. Então, só para você ter uma ideia, tá? Tiveram aproximadamente 50% de abstenções para auditor fiscal e 40% para analista. A prova, ela teve 140 pontos, sendo que a divisão dela foi diferente para auditor e analista. 140 questões, só que auditor 80 manhã, 60 tarde, analista 70 manhã, 70 tarde. Ela teve um peso igualitário para todas as questões. Presta atenção aqui, ó. Esta prova teve um peso igualitário para todas as questões. E o que fazia você eliminado era não fazer pelo menos uma questão na disciplina. Isso faz com que você, que é ruim de exatas, você pode até adotar uma disciplina para poder ir mal, mas o tempo que você deixar de estudar nessa disciplina, você tem que ir muito bem nas demais, tá? E você vai perceber, porque eu vou trazer aqui quanto que foi a nota de corte real, não uma nota de corte fictícia, a nota de corte real eu vou trazer para você, para que você possa entender que, cara, 9 meses dá sim para você estar bem preparado. Agora você vai precisar querer isso, você vai precisar viver isso. Você tem que colocar como uma das suas prioridades. Nós tivemos a oportunidade de poder trazer no podcast da Oficina da Aprovação um analista tributário que estudou 100 dias. 100 dias. E você tem 9 meses, mais 270 dias. Você tem quase 3 vezes o tempo que ele teve para poder ser aprovado. E ele ficou na posição 112, 113, por aí, tá? Então, assim, tudo depende.
E outra coisa, esse analista tributário, ele era formado em nutrição. Antes que você fale, ah, não, é formado em contabilidade, ah, não, é formado em direito, não, nutrição, tá? Então, as suas crenças limitantes não podem impedir de você conquistar a sua vaga. Beleza? A banca foi FGV e aqui, ó, preste atenção nisso aqui, ó. Isso daqui faz a total diferença na prova da Receita Federal, tanto para auditor fiscal como analista tributário, como fazer a prova discursiva para a Receita Federal, como fazer a prova discursiva para analista tributário, como fazer a prova discursiva para o concurso de auditor fiscal. O concurso da Receita Federal tem este viés, tá? Você não for bem na discursiva, você está fora do número de vagas. E nós vamos mostrar isso agora neste vídeo também. Então fique, porque é muita informação importante para você que tem interesse no concurso da Receita Federal. Tá? Banca FGV, Jefferson. Qual a banca que você acredita que será do próximo concurso? Eu falo FGV. Mas Jefferson, o concurso da FGV não teve ações, não teve justiça, não teve... Teve. Só que a banca FGV ela fez a prova objetiva, a prova discursiva e o curso de formação. Então, querendo ou não, ela já está à frente das demais porque ela tem bagagem em relação ao concurso da Receita Federal. Então, se você me pergunta qual banca que você acredita que será do próximo concurso da Receita Federal, eu falo FGV, exatamente por isso que eu te falei, tá? Vamos ver aqui, ó. Isso daqui é outra coisa que eu vejo o pessoal fazendo uma porção de besteira, né? Por quê? Aqui, ó, preste atenção, isso daqui, esses pesos daqui, são pesos nominais. Isso daqui qualquer um faz, é só você jogar numa tabela. Agora é importante você entender que, além desse peso nominal, tem o peso efetivo dos estudos. E eu tive a oportunidade de poder conversar com uma pretendente da nossa mentoria e explicar isso para ela, porque ela estava com a visão, ó, pequenininha, cérebrozinho, ó, pequenininho, com visão do que o mercado apresenta de análise de raio-x de prova, falando números nominais. A gente vai ter que falar dos reais. Vou te fazer uma pergunta aqui, e aí você vai ver, ó. Vamos ver aqui, ó. Olhando nesse quadro, qual o peso de direito tributário na prova de auditor fiscal e qual o peso de direito tributário de analista tributário? O leigo, aquele mentor pereba, ele vai falar que, ó, direito tributário representou 16,7% da prova de auditor fiscal e aproximadamente 11,4%, porque na analista tributário, direito previdenciário com o direito tributário são juntos, tá? E por isso que eu dividi aqui, 11,4% para analista tributário. A resposta está correta ou errada? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Coloque aí, digite, tá certo ou errado? Tá certo ou errado? Errado. Essa é uma visão de pereba. Por quê? Porque a visão de quem é estrategista vê que o direito tributário, ele vai impactar na legislação tributária, na legislação aduaneira. Então o peso dele é maior, tá? E a gente acredita que nesse concurso vai ter uma disciplina chamada reforma tributária. E aí, se você não tiver bem em direito tributário, esquece, isso daqui vai para o barro. Então, não é esse peso nominal que você tem que levar em consideração na hora de estudar, mas sim toda a representatividade. A mesma coisa eu falo sobre direito constitucional. O direito constitucional, ele impacta o direito administrativo, o direito previdenciário, o direito tributário. Você percebe? Por quê? Porque dentro da Constituição Federal você tem o quê? Direito administrativo, artigo 37 ao 42, salvo engano. Você tem o quê? O Sistema Tributário Nacional. Então, se você não estuda a Constituição Federal, você vai ficar pecando. Você tem o quê? Seguridade Social, onde está previsto o quê? Previdência Social, que cai na sua prova de previdenciário. Então, o direito constitucional é muito mais amplo. Então, dentro de um cenário de preparação, você tem que entender isso para poder o quê? Canalizar as disciplinas que vão gerar mais pontos. E não essa visão nominal aqui. Isso aqui é uma visão nominal.
Isso aqui é uma visão nominal, né? Não é só isso que o direito tributário representa, é muito mais, tá? Mesma coisa eu falo para a língua portuguesa. Não é só isso que ela representa. Por quê? Aqui tem um tema bastante importante que é o quê? Coerência e coesão, intertextualidade. Aqui tem paráfrase, tem vários pontos que vai te impactar a interpretação de texto. Isso aqui vai impactar a língua inglesa, interpretação de texto vai impactar em raciocínio lógico, influência de dados. Então, língua portuguesa também é um dos 3 pontos do tripé básico da área fiscal. Então, você vem falar aqui, você fala que língua portuguesa tem o mesmo peso que, por exemplo, fluência em dados? Não. Língua portuguesa é mais pesada que fluência em dados, exatamente pela efetividade da preparação. Caramba, Jefferson, você me deu uma aula, abriu meus olhos, eu ficava fazendo esse cálculo tosco, que eu sei que muitos colegas fazem esse cálculo tosco de valores nominais. É muito importante que você entenda os valores reais de cada disciplina. E tudo isso nós levamos em consideração na montagem do seu projeto individual, na nossa mentoria individual. Por quê? Na nossa mentoria individual, nós criamos projetos de acordo com o perfil do aluno. Então, se o aluno tem 20 horas na semana, ele vai chegar bem competitivo. Vai chegar bem competitivo. Se ele tem 40, ele também vai chegar muito mais competitivo. Exatamente, que eu vou levar em consideração isso, a representatividade em relação aos estudos. Inclusive, hoje nós convidamos todos aqueles que fizeram parte do sistema oficina da Receita Federal, mais de 5.000 alunos. Nós mandamos o convite que nós vamos fazer uma live para poder trabalhar como fazer o plano de enfrentamento deste período pós-autorização do concurso da Receita Federal. Beleza? Vamos seguir aqui, aí você deu um print, isso aqui, você vê, te mostrei da representatividade das aulas, e aqui tá o grande site que você vai entrar na nossa parceira Oficina da Aprovação, para você que tem interesse em poder ter a nossa mentoria individual, tá? Para a área fiscal, a mentoria individual para a área fiscal, aqui engloba tanto auditor fiscal como analista tributário. Vamos aqui, ó, aqui é interessante você entender por quê. Isso daqui são números reais para a preparação. Você lembra que no edital nós tivemos 230 vagas para auditor fiscal, isso imediata, certo? E 469 para analista tributário imediato, tá? Sendo que a gente já sabe que 3 vezes o número de vagas foram para a prova discursiva. 3 vezes, que são exatamente esses números aqui, ó. 690 tiveram discursivas corrigidas para auditor fiscal e 1.407 tiveram discursivas corrigidas para analista tributário. E aí, para você ter a sua prova corrigida, para você estar entre 690, você teve que fazer aproximadamente 62% dos pontos, tá? E para analista tributário, olha só como é fácil passar para analista, ó, 53% dos pontos, para que você possa ter o quê? A sua discursiva corrigida. Mas, Jefferson, o fato de eu ter a minha discursiva corrigida me garante o quê? Te garante estar vivo, te garante ser chamado. Inclusive, nós acreditamos que vão ser chamados muito mais do que 3 vezes o número de vagas, e aqueles que vão acompanhando os nossos vídeos, nós vamos explicando, porque isso aí é tema de outro vídeo, tá? E aí, preste atenção aqui, ó. Preste atenção. Desses 690, 260 ficaram reprovados na discursiva de auditor fiscal. De analista tributário, dos 1.407, 607 ficaram reprovados para analista tributário. 43% da galera para analista, 38% para auditor. Você consegue chegar à conclusão que eu preciso estar voando nas discursivas, porque senão eu vou tomar ferro. E o tempo está passando. O tempo está passando. A cada dia que você não se prepara com eficiência, você vai perdendo de aprovação.
Por isso que é muito importante que você tenha alguém que possa lhe ajudar a melhorar de forma escalar a cada dia. Voltamos aqui para você entender, ó, as abstenções, nós já falamos, 50% e 40% para analista tributário, e foram nomeados dos 230, tendo esses reprovados aqui, aproximadamente 430 para auditor fiscal e 790 para analista tributário. Isso daqui, ó, tiveram mais, tá? Por quê? Porque tiveram várias ações, conforme eu falei para você, o concurso da FGV gerou muitas ações na justiça. Então, foram até mais, tá? Justiça. Foram até mais do que 430 e 790, tá? Foram bem mais. Mas a gente não colocou o pessoal das ações da justiça, só aqueles que chegaram. E aí nós chegamos a uma conclusão aqui bastante interessante para você, ó. Dos 27 mil candidatos presentes na prova de auditor, apenas 690 tiveram prova discursiva. Então, apenas 2,5%. E desses 690, 260 foram reprovados ou eliminados antes da nomeação. Então, no final, apenas 429 foram nomeados, tá? O que representa apenas 1% dos presentes e 0,8% dos inscritos. Então, 1,6% dos presentes. Então, o que eu quero trazer para você? Que a massa é burra. A massa é burra. A burra no sentido de que não tem conhecimento para poder chegar na prova e ser nomeado para auditor fiscal. Por quê? Porque não deu ênfase na discursiva, porque não estudou de forma direito. Então preste atenção. Se você tiver uma preparação direcionada com quem sabe o caminho, você vai estar naquela massa de 1,6%. Ficou claro para você, independente do tempo, porque você vai fazer a coisa certa. Muitos não sabem fazer a coisa certa, tá? E aí isso significa que 97% dos candidatos presentes foram eliminados antes mesmo de ter a prova discursiva corrigida. 97%, exatamente o que eu te falei, são pessoas despreparadas. A gente fala que, em média, apenas 5% está preparado. E meu objetivo com você, trabalhando comigo, é jogar você nesses 5%, tá? A discursiva não é um filtro, não é o filtro principal, o objetivo é que elimine esmagadora na maioria, mas quem passa desse filtro já está dentro do grupo seleto. E é exatamente isso, é fazer com que você esteja dentro dos 3 vezes o número de vagas, é fazer com que você esteja, né, com os mínimos, todos eles superados. E aí a discursiva, a gente trabalha, olha só para você ter uma ideia, na prova discursiva, nós trabalhamos com a oficina de discursivos. O que vem a ser isso? Oficina da aprovação e discursivas, porque você tem o curso prático e descomplicado de discursiva, você tem testes de prova discursiva no modelo da prova, você tem correção no modelo da prova, você tem orientação do seu mentor e você tem discursiva mais de 300 para você fazer se você quiser. Tá? Então, assim, não tem como. O aluno da mentoria individual tem o melhor que há no mercado, tá? E aí, o que eu quero trazer para você é que o tempo está passando. Ó, o tempo está passando, tá? Então, a gente tem uma delta T, tempo, que a cada dia o quê? Diminui, tá? Nós acreditamos que esse delta T é aproximadamente 9 meses. Isso contando aqui com um cenário bastante prudente. Nosso objetivo é fazer com que os 6 meses até o edital, que tem que sair o edital, você já esteja o quê? Competitivo. Então, o objetivo é, tanto para auditor fiscal como para analista tributário, os nossos alunos estarem o quê? Competitivos. Por quê? Porque o tempo que tiver até a prova, do edital até a prova, são o quê? Ajustes. Ajustes. Por que ajustes, Jefferson? Eu não entendi. Uma coisa que as pessoas não falam para você. De um concurso para outro, tanto de auditor fiscal para analista tributário, sempre há mudanças, tá? Então, nunca repete as mesmas disciplinas, mesmo peso, mesmo modelo. Sempre há mudanças. E a gente acredita que esse será também um cenário de mudanças. Por exemplo, para auditor fiscal, contabilidade pública nunca tinha caído. Caiu no último concurso, tá? Por exemplo, já caiu para auditor fiscal relações internacionais. Relações internacionais. Imagine se cair de novo.
E aí, nesse período de ajuste, nós fazemos isso. Para analista tributário, caiu muitas vezes, quando eu fui aprovado para analista tributário, caiu o comércio internacional. No último não caiu. E se cair novamente? Aí a gente entra nesse período de ajuste. Então, numa preparação para o concurso da Receita Federal, tanto para auditor fiscal como para analista tributário, é necessário que você tenha esse período de ajuste. Por quê? Sempre há mudança. E Jefferson, e se não tiver mudanças, o que eu faço? A gente vai ajustando cada vez mais a sua produção. Por quê? Nós somos a única mentoria do mercado que tem um método próprio. E nesse método, nós controlamos o aluno pelo tópico, que era a menor unidade de conhecimento. Então, a gente sabe, a gente faz um raio-x do aluno, identificando qual é o pedacinho que ele precisa melhorar e qual é o pedacinho que ele já está bem preparado. E aí, com isso, a gente diminui o tempo de preparação. E é por isso que eu falo que 9 meses, sim, dá para poder te preparar. Pô, Jefferson, mas eu quero auditor fiscal, eu só tenho 1 hora por dia. Você vai me conseguir preparar, sim, dentro do que você tem a me apresentar. Eu te preparo com 1 hora por dia. Talvez você não vai ficar melhor preparado, ou melhor, você não vai ficar melhor preparado que um aluno que tem, um candidato que tem 6, mas você vai chegar competitivo. Você vai, principalmente se você já tiver visão do conteúdo. Aqueles que fizeram o concurso, o último concurso. Ah, mas tem muito tempo. Gente, você não esquece. A gente tem, dentro da nossa metodologia, a gente recupera tudo que o aluno já estudou para que ganhe tempo. Por isso que eu falo que 9 meses é um tempo suficiente para fazer você bem preparado. Beleza? Jefferson, caramba, você falou demais. Então, eu falei demais, então dá aquela moral, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê o link, porque em concurso público, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.